Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. E hoje eu disse, Espírito Santo, o que queres de mim nessa noite? E o Espírito Santo gerou no meu coração para falar nessa noite sobre maturidade. Diga comigo, maturidade. E o tema da palavra é chegando à maturidade. Eu disse, o que o Senhor quer trazer com esse tema? E o Senhor começou a amadurecer no meu coração. Interessante que essa ministração foi surgida a partir de uma frase que eu ouvi. E essa frase dizia mais ou menos assim, que foi bom enquanto durou. Apenas uma frase, foi bom enquanto durou. Aí o Senhor gerou no meu coração que muitos estão vivendo de forma imatura. E eu queria te convidar a abrir na palavra do Senhor, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 14. Efésios 4, 14. Quem encontrou, diga amém. Quem está na peleja, diga misericórdia. Deus é bom. Então vamos lá. Para que não mais, Efésios 4, 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É interessante que outra versão diz, para que não mais sejamos como meninos inconstantes. E eu fui pesquisar no grego a palavra menino, meninos do texto, e eu achei bem interessante o significado que diz sobre criancinha, menor, não de idade, infantil, imaturo e inexperiente. Eu achei muito forte, irmãos, esse significado. Aí eu fui também buscar o significado da palavra artimanha, no grego, e diz, jogadores que enganam e defraudam seus companheiros. E é interessante que uma das habilidades do diabo é justamente enganar. Diga comigo, enganar. E quando eu lendo esse texto, Deus gerou no meu coração que tem muitas pessoas frustradas, porque ainda não alcançaram o nível de maturidade. E o primeiro ponto que eu queria falar é justamente sobre imaturidade. E eu estava ontem assistindo uma ministração de Paul Walsh, que diz que é necessário parar de brincar com as pessoas e se tornarem homens que fazem coisas de homens de Deus. Aí também você poderia colocar em relação a mulheres, as mesmas coisas. Então eu percebi que tem pessoas que não estão vivendo cada etapa, cada fase. Então são homens em idade, mulheres com idade, mas falta maturidade. Fica brincando com as coisas, brincando de ser crente, brincando de ser discipulador, de ser líder, brincando. Isso eu achei muito forte. E diz mais, viva para algo que vale a pena viver, dê suas vidas por algo. E muitas vezes, as pessoas estão vivendo por viver, vivendo sem propósito, vivendo sem ter uma motivação, sem ter um planejamento, vivendo da forma que acha certo. E é interessante nós entendermos bem. Gostei muito dessa imagem. E essa imagem
de maturidade, tem um rapaz com uma chupeta. E tem muitos homens ou mulheres que vivem com chupeta, que vivem querendo ser meninos, e vivem na inconstância, agitado de um lado para outro e não sabe o que faz, e o tempo não volta atrás, o tempo passa e não volta. Gente, nós precisamos ser pessoas de convicção, pessoas que têm propósito, pessoas que entendem qual é o seu chamado. Se eu estou trabalhando, eu tenho um propósito. Eu gosto do meu trabalho. Eu preciso do dinheiro. Mas eu também preciso levar Jesus para as pessoas. Você vai prestar conta de todas as pessoas que passam pela sua vida. E eu também. Todas. E o que é que nós estamos fazendo? O tempo passa muito rápido, já estamos no final de janeiro. E parece que cada vez mais a velocidade é maior. E o que é que eu e você estamos fazendo? E eu gostei muito dessa frase de Augusto Cury, que diz: uma pessoa imatura pensa que todas as suas escolhas geram sonhos, mas uma pessoa madura sabe que todas as escolhas têm perdas. Perdas? Muitos de nós não queremos ouvir a palavra perdas. E se queremos ouvir, ganho, eu quero, eu vou conseguir. Evangelho muitas vezes é colocado de lado e as pessoas, muitas estão preocupadas, sabe com o quê? Com a prosperidade, no que eu posso alcançar, com as mãos de Deus, no que o que Ele tem para me oferecer. Temos que ter muito cuidado. E eu lembro que eu tive uma fase de muita imaturidade. Antigamente eu não gostava de Garanhuns. Terminei meu ensino médio e disse: mãe, eu não quero mais morar em Garanhuns, eu quero morar agora numa capital. Eu não gosto da cidade, eu não gosto de nada. Aí Deus ouve a nossa fala, temos que ter cuidado no que falamos. Deus me levou, sabe para onde? Para Manaus. E foi um processo muito precioso, mas um processo muito difícil. E para quebrar muitas coisas dentro de mim, eu cortei o cordão umbilical com minha mãe e minha família. Foi bem difícil, porque eu nunca tinha viajado assim para tão longe para morar, e Deus me levou. Lá eu comecei a valorizar mais a minha casa, o meu quarto, a minha liberdade. O que eu reclamava de Garanhuns lá, a cidade é muito bonita para passear e tudo, mas para morar era muito distante da minha realidade. Eu dizia: Deus, eu estou bem longe para chegar na minha cidade só de avião ou de barco. Difícil o processo. E eu lembro que quando eu ia participar das entrevistas de trabalho, eu tinha que pegar 2 ônibus, e era tudo muito longe. Eu digo: meu Deus, como era bom Garanhuns. Eu descia lá naquela rua, Coronel Antônio Souto, mas já estava no comércio mais embaixo. E aqui são 2 ônibus, tudo é muito longe, um calor. Eu digo: meu Deus, lá não é tão quente assim. E eu não fazia nada na casa da minha mãe, estava na casa da minha tia, que sempre me tratou com muito carinho, mas eu tinha que ajudar. Então eu fui começar a aprender a lavar os pratos. Meu Deus do céu, que peleja. Melhorei, viu, Keila? Que peleja. Porque eu ia lavando bem devagar e ainda quebrava um dia ou outro. Processos. Não tem como fugirmos dos processos. Pode até querer, mas isso vai o quê? Adiar o que Deus tem para nós.
Então vamos estar alinhados nos processos. Diga comigo, processos. E eu também lá foi que eu vim aprender a lavar banheiro. Nunca lavava banheiro, eu digo, meu Deus, me ajude. Interessante que quando eu estava lavando os pratos, eu digo, meu Deus, que unção é essa que minha irmã tem com minha mãe que o instante? E eu bem devagar, eu digo, meu Deus do céu, me ajude. Comecei também a aprender a fazer arroz, que no início era uma papa. Eu digo, eita, meu Deus, como é difícil fazer arroz. Aprendi a fazer arroz. Processos. Gente, quando eu vim de Manaus, pense um homem apaixonado por Garanhuns, apaixonado pela minha casa, apaixonado pelo meu quarto, apaixonado. Porque eu falava de forma imatura, mas a minha experiência fora fez com que eu viesse valorizar mais as coisas aqui. E às vezes reclamamos muito das coisas, reclamamos da igreja, reclamamos das pessoas, reclamamos da família, e Deus ouvindo. O mundo dá voltas. No futuro você vai dizer, meu Deus, que igreja maravilhosa eu tinha, Senhor. Que pessoas, que pastores, que líder, que discipuladores, que célula eu tinha. Então nós temos que ser, irmãos, gratos pelo que Deus tem nos dado hoje, gratos. Amém? E é interessante, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 ao 6, Paulo diz, eu porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, em si como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, e não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Primeiramente eu queria falar, nesse segundo versículo, essa palavra, carnais, porque ainda sois carnais. É interessante que no grego diz que é possuir a natureza da carne, governado pela mera natureza humana. Ou seja, ser governado pela natureza humana é tudo que vem à sua cabeça. A carne dominando. É a segunda resposta. Eu não consigo me controlar. E tantas vezes nós temos que nos policiarmos. Ouvi uma coisa, reage. Alguém falou algo que você não gostou, você fala 2 e 3. E às vezes é um jogo, mas é interessante também que Paulo no versículo 3, ele começa a justificar algumas coisas. E ele diz, porquanto havia entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Então ele começou a dar um nome específico. Aqui ele estava corrigindo aquele povo, porque havia ciúmes e contendas. E como era esse ciúme? Começaram a se comparar. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Para a nossa realidade, você poderia dizer, eu sou do CCA. Aí outra pessoa diz, eu sou da Batista. Ou o outro diz, eu sou da Assembleia. E um querendo que sua igreja seja melhor do que a outra. Eu sou da célula. Eu sou do setor amarelo. Sou da célula tal.
Ah, é melhor. Ah, eu sou do setor vermelho. Ah, eu sou do setor branco, roxo, verde. Gente, para que isso? Misericórdia. Nós estamos no mesmo barco, na mesma direção. No céu não há placa de igreja nem de cela. Não há. E às vezes nós começamos a nos compararmos com o outro. Ah, a pregação de domingo foi lapada, foi de perdão. A de terça, mas a Dinaldo pegou pesado. E a de terça começamos a comparar uma coisa com a outra. O louvor de fulano é melhor. Gente, isso está tudo nesse mesmo contexto. Vamos parar com isso. Deus tem uma palavra nova a cada dia. Tem uma música nova. Ele usa quem quer e como quer. Nós temos que parar com isso. Maturidade é quando nós chegamos no culto, eu quero receber de Deus, independente de quem esteja aqui, porque o dono de tudo é o Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Vamos parar com isso. Estamos no mesmo barco. Então nós temos que orar. Eu sempre oro, Senhor, que a igreja tal venha crescer cada vez mais. Aí tem gente que diz, mas a sua igreja é do MDA? Independente de MDA ou não, é do Senhor Jesus. É um modelo para cada um e ponto. Nenhum é melhor do que o outro. Deus deu uma visão específica para cada um e nós temos que entender bem isso. Porque senão nós estamos querendo ser melhor do que o outro. A palavra diz, Jesus diz que nós temos que servir o outro. Quem quiser ser maior, que venha ser o menor. E nós estamos nessa guerra. Misericórdia. Não podemos. E aqui Paulo está corrigindo o povo sobre isso. E interessante que eu encontrei uma frase que eu gostei muito na internet, que diz que a imaturidade não depende de idade, mas da infantilidade na etapa errada. E eu achei isso muito forte. Às vezes a infantilidade está na etapa errada. Isso é imaturidade. Você já era para estar em outra etapa. Você já era para estar com outros passos. Você já era para estar em outra velocidade. E por que na mesma? Mas antes era assim. Antes não, hoje é um tempo novo que o Senhor tem para você. Nós não podemos viver de passado, que nós não somos museu, não somos. E nós temos que entender bem isso. E tem pessoas que não entendem. Mas é importante dizer que os sonhos sem ação gera frustração. Sonhos sem ação gera frustração. Sonhar, tem pessoas que sonham alto. E até tem grandes palavras de Deus, mas não tem ação. E qual é o futuro? Vai viver frustrado. Porque não se posiciona. Porque não alinha a sua vontade com a vontade de Deus. Parece que são dois caminhos opostos. Não, temos que estar no mesmo caminho. Alinhar a vontade de Deus à minha. Se é isso que o Senhor tem para mim, eu quero, eu me posiciono, eu fico no caminho. Nós temos que entender bem isso. E é interessante que, inclusive, muitas pessoas estão frustradas porque ainda não casaram, ou porque ainda uma porta não foi aberta. Mas eu acredito que é necessário passar por uma autoavaliação. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, que tem pessoas que nascem eunucas, mas tem pessoas que se tornam. Há um se tornar. Então tem pessoas que estão fora do padrão. Tem meninas que dizem assim, eu sonho em me casar. Tem que ser com um homem no cavalo branco, galego, com os olhos azuis, rico, homem de Deus. Coloca um perfil
bem lá em cima, e não existe. O básico, homem de Deus, mulher de Deus, isso é básico. Muitas vezes nós temos que enxergar para o outro, e dizer, Espírito Santo, me mostra com os teus olhos. Porque o nosso olhar é um olhar distorcido. Aí vive frustrado por quê? Vou colocar a culpa em Deus? Não. Há um livre-arbítrio, a responsabilidade é de cada um. Então nós temos que alinhar o nosso olhar para o olhar de Deus. Nós temos que alinhar as nossas escolhas e dizer, Senhor, eu abro mão das minhas escolhas. Eu quero as tuas escolhas. Então nós temos que ter muito cuidado. Tem pessoas, na verdade, que se sentem frustradas. Aí eu digo assim, sim, e você está pronto para casar? Estou pronto. Já tem trabalho? Não, mas isso é depois. E como é que vai sustentar, irmãos? Aí tem pessoa que diz assim, para mim casar com você, eu moro até em cima de uma árvore, mas mora muito. Quando o calo apertar, quando o dinheiro no bolso não tiver, quando faltar as coisas, quero ver. Então nós temos que ser prudentes. Você está pronto emocionalmente? Não. E quando é que você vai estar? O que é que você está fazendo para estar? Às vezes o discipulador fica dizendo, olha, você precisa se posicionar diferente. Você precisa melhorar nisso, naquilo. Eu não aguento mais, tanta lá. Meu irmão, como é que você quer se casar? Às vezes os homens é meio jogadão, não liga para se arrumar. E como é que vai casar? Então aí as coisas estão meio incoerentes. Aí a culpa é de Deus. E às vezes também as mulheres. Eu quero me casar com alguém que venha pronto. Às vezes não vem. Às vezes é um homem de Deus que tem algumas coisas que precisa melhorar nos processos. Nós não somos prontos. E por que a outra pessoa tem que ser pronta? Não existe perfeição, entenda bem isso. Estamos num processo e não podemos fugir desse processo. E é interessante que outra frase que eu encontrei que diz que imaturidade não é sinônimo de irresponsabilidade, mas de necessidade de mudança. Necessidade de mudança. Você sente que tem que mudar em alguma área? E o que é que está faltando? Um dia eu mudo. Quem sabe na conferência eu recebo uma palavra. E por que não muda hoje? E por que não se posiciona hoje? E por que fica atrapalhando em vez de estar alinhado à vontade de Deus? Fica andando em círculo, pensando um dia para mudar, o dia é hoje, o dia é agora. Temos que entender bem isso. E às vezes começamos a colocar a culpa em todos. Mas o maior responsável pelo nosso fracasso somos nós mesmos. Muitas vezes queremos fórmulas prontas. Fórmulas prontas. E não existe fórmulas prontas. Em muitos aspectos. Existe na matemática. Mas o preço
O preço. Não queremos pagar o preço. Não queremos pagar o preço pela vida de alguém para saber o que é discipulado. Aquele discípulo que lhe dá muita dor de cabeça, que você diz, meu Deus, me dê graça. Mas é aquele que vai te dar muita alegria se você não desistir. Alguém me disse que trabalhava com pessoas que estavam extremamente deprimidas. E percebeu que muitas dessas pessoas eram evangélicas. E quando ele ia conversar com as pessoas, dizia, olha, eu estou aqui, mas fulano desistiu de mim. Fulano não insistiu em mim. E existem pessoas que estão se sentindo descartáveis. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir isso e temos que nos posicionarmos. Não como moleques, mas se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus que você é. É necessário termos posturas que o Pai teria. É necessário. E o próximo ponto é para falar de maturidade. E maturidade é quando alcançamos o alinhamento com a vontade de Deus. E para falar nisso, é necessário dizer que tem que ter renúncia no negócio. Porque esse nível de maturidade é você dizer, Deus, eu não queria isso, Senhor. Mas se é isso que o Senhor tem para mim, eu vou querer também. É trazer a vontade de Deus para a sua vontade. E isso é um confronto muito grande para nós. Porque às vezes a nossa vontade é apenas algo que nos satisfaça. Senhor, isso eu não quero e não vou fazer. Muitas vezes as nossas atitudes demonstram isso. E lá em 1 Coríntios 13, no versículo 11, diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Falava, pensava e raciocinava como menino. Como está a sua fala? Como estão os seus pensamentos? Como você tem raciocinado? É como menino? É igual aquele menino de tantos anos atrás. Em seguida, Paulo diz, deixe para trás. Aí diz, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, deixe para trás as coisas de menino ou de menina. Basta da sua vida. O tempo é outro. Você não é mais aquele menino indefeso. Aquele menino, eu lembro quando eu fui casar, eu digo, meu Deus, será que eu vou conseguir sustentar uma casa? Nós, o homem da casa, somos o supridor. Representamos Jesus, temos que nos posicionarmos. Não quero dizer que não vamos passar por lutas, por medo, mas isso não pode nos dominar. E as mulheres, você não é mais a menininha da mamãe. Você é uma mulher de Deus, uma mulher com responsabilidades. E cada um tem seu papel. Eu lembro que tem uma pessoa que eu conheço que quando se casou, ele só queria mais jogar videogame. E a mulher trabalhando e ele jogando videogame em casa.
E você queria se casar com alguém assim? E às vezes acontece também o oposto, quando a mulher não assume o seu papel. Eu ouvi um relato de uma mulher que se casou e a roupa quem lavava era a mãe dela. Não lavava a roupa, era a mãe que lavava. Tudo era a mãe dela, mas ela já era casada. E isso requer um posicionamento nosso. Um posicionamento meu no dia a dia. Então temos que deixar as coisas de menino. E eu separei alguns versículos chaves que vão nos ajudar. E o próximo slide fala sobre fugir da impureza. Lá em 1 Coríntios 6,18 diz: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Logo no início diz assim: fuja da impureza. Fugir da impureza. Não existe supercrente. Temos que ter cuidado com o segundo olhar. Tem que fugir. Se você sabe que aquele local faz você pecar, o que você está fazendo ali? Se você sabe que aquela conversa não atrai o Espírito Santo, por que você está ali? Para que ficar em altos e baixos? Onde o Espírito Santo não cabe você. Entenda isso de uma vez por todas. Afaste-se do perigo. Em Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não somente o bem, mas também o mal. Então a pessoa madura, ela vai discernir: não, isso não é o bem. Aquele local não é o bem. Aquele grupo de WhatsApp não é o bem. Aquela amizade não é o bem. Aquela paquera escondida não é o bem. Ah, mas depois se converte. Conheço muitos casos que não se converteram. Pelo contrário, foi para o mundo a pessoa. Então temos que buscar o discernimento espiritual. O próximo versículo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, diga comigo, ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Gente, se não tivermos uma prática de leitura da palavra, seremos crentes superficiais. Crentes que se desviam a qualquer momento. Crente que não tem profundidade. Tudo que disser a você, você acredita. Porque você não sabe o que o Senhor pensa a seu respeito. E em seguida, em Colossenses 4,6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Isso muitas vezes é um tratamento. Nem sempre eu respondo da maneira correta. E muitas vezes o Espírito Santo me corrige. Quando você é confrontado com algo que você não gosta, nós temos que aprender a desarmar as pessoas. Interessante que ontem eu fui ao médico
Enquanto eu estava aguardando a moça vir para passar a nota, uma senhora foi saindo de uma das salas. Aí eu ouvi como a senhora disse assim: eu estou até emocionada. Aí eu fiquei, eu disse emocionada. Aí ela começou a dizer: eu nunca fui tão bem tratada, ela falou, por uma médica. Ela disse: que médica? Ela saiu do consultório emocionada. E o Espírito Santo começou, na hora, como se tivesse levantado as minhas antenas, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Está vendo como um bom tratamento constrange a pessoa nesse ponto? Ela saiu emocionada, porque foi a médica. E a médica tratou ela tão bem que ela ficou emocionada. Gente, como nós temos que praticar mais isso? Estávamos compartilhando hoje, eu fui bem impactado também. Minha tia, ela estava preparando uma surpresa para uma pessoa. E ela estava meio insegura, fez a surpresa e a pessoa ficou muito feliz. Aí quando a pessoa chegou lá na casa dela, mandou uma mensagem e diz assim: fulana, quando eu cheguei em casa, eu desabei lágrimas. Nunca ninguém tinha feito uma surpresa para mim. Nunca ninguém. Maturidade é quando muitas vezes nós abrimos mão do nosso tempo para fazer o outro feliz. É quando muitas vezes nós abrimos mão da nossa razão para não ficar um mal-estar em relação ao outro. E eu tenho algumas perguntas para finalizar. Você consegue entender que nenhum fracasso é para sempre? Ah, mas minha vida está não sei o quê, eu não passo nada, eu não estou trabalhando. Nenhum fracasso é para sempre. Deus está lhe ensinando. Você consegue pedir ajuda? Ah, eu não. Se o fulano quiser, ele que me procure. E ele vai adivinhar. Aí depois fica com raiva do discipulador. Ah, eu estava passando por uma luta e meu discipulador nem ligou. E ele sabia. Ah, eu estava doente e ele nem ligou. Do mesmo jeito não sabia. Você aceita que o que não pode mudar e muda o que está ao seu alcance? Tem coisas que não conseguimos mudar, mas tem coisas que está ao nosso alcance mudar. Só depende de um posicionamento. E é interessante, para encerrar, que maturidade aumenta o nível de renúncia. Não tem como, irmãos. Não tem como buscarmos maturidade sem não renunciarmos. Se não dizemos: eita Deus, eu estou sem vontade de ir para a vigília, Senhor, esse mês. Mas eu vou porque eu vou receber de Ti. Oh Deus, eu não queria ir para o Tadel, mas eu vou porque Deus vai falar comigo. Isso é maturidade. Maturidade é quando nós abrimos mão, muitas coisas do que gostamos, para coisas que não gostamos, mas que é necessário. Maturidade. Eu tive uma experiência recentemente. Uma irmã ligou para mim e disse assim: pastor, eu preciso muito que você vá no hospital orar para fulano, porque ela está doente e tal. Aí eu fui lá, orei. Acho que com alguns dias depois, ou foram 2 dias, eu não lembro. Aí ela ligou de novo: pastor, eu queria que o senhor fosse no hospital orar
para uma pessoa que está em fase terminal. Naquele dia, irmãos, incrível, eu queria ficar em casa. Sabe um dia que você programa? Daqui, esse dia é um dia de descanso, um dia que eu vou descansar. Aí eu disse assim, amém, irmã? Estarei lá. E irmãos, quando eu fui, que comecei a orar por aquele senhor que estava numa fase tão delicada, aí o Espírito Santo foi me conduzindo a orar por outros. Aí eu já ia para o outro quarto. E orando. Eu não sei se foi o dia que Tiago estava comigo. Acho que foi, não lembro. E começamos a orar por tantas pessoas. Quando eu saí daquele lugar, eu disse, Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo. Tenho que praticar mais isso. E, ou seja, se eu tivesse ficado em casa, eu não estava tão bem do que eu estava fazendo a obra que o Senhor tinha ordenado. Irmãos, vamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Vamos se posicionar como homem e você mulher de Deus. E vamos muitas vezes abrir mão das nossas vontades, sim. Mas o que tem que prevalecer em nós é a vontade dEle. Porque aqui nós somos representantes dEle. E as pessoas precisam ver Jesus em nós. Elas precisam ver. Quero te convidar a ficar de pé neste momento. E talvez você tenha identificado algumas áreas que você ainda não consegue ser maduro. Ou são tantas áreas que eu tenho que melhorar. Todos nós temos, fato. Mas como estamos se posicionando? Qual tem sido o nosso posicionamento todos os dias? Qual tem sido? E o desejo do meu coração é que essa palavra venha gerar algo dentro de você. E para isso eu dependo do Espírito Santo. E você precisa se posicionar diferente. Te convido agora a fechar seus olhos no seu lugar. E eu vou clamar ao Espírito Santo. E eu vou clamar por mim também. Para que o Senhor venha gerando maturidade. Cada vez mais maturidade. Maturidade. Oh, doce Espírito Santo. Oh, doce Espírito Santo. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Espírito Santo. Queremos clamar nessa noite, Espírito Santo. Gera em nós maturidade. Oh, Senhor, nos ajuda a vencer a imaturidade. Nos ajuda a ter, Senhor, atitudes parecidas com a Tua. Que venhamos amar o que o Senhor ama. Que venhamos entender o nosso propósito de uma vez por toda. De uma vez por toda. De uma vez por toda. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vem mover neste lugar, Espírito Santo. Eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao Teu. Coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou.
usa-me. Eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, oh, oh. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Ser igual a ti, quero amar o que tu amas, quero estar onde tu estás, coração igual ao teu, coração igual ao teu. Disponível eu estou, usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. Jesus, oh, 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 humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Nesse momento, dê as mãos a quem está do teu lado. Oh Deus, vem aqui gerando um ambiente de fé. Vamos fechar os corredores. Ambiente de fé. Oh Deus, Espírito Santo. Coloca o
você está disposto a se alinhar à vontade de Deus. Eu queria saber se você está disposto a deixar Deus tratar, a entrar no processo. Você dizia: eu não quero entrar nesse processo porque dói. Mas você está disposto? Então agora você vai colocar sua vida diante do altar do Senhor. Pode soltar. Você agora vai colocar sua vida diante do altar do Senhor. Você estava fugindo do processo, mas o Senhor quer tirar você do nível que você está e quer te elevar, quer te promover para um novo nível. Mas para isso é necessário você estar alinhado ao caminho, alinhado à vontade dEle. E eu quero que você diga comigo, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu decido me posicionar e deixar que o Senhor venha me tratar. Mas eu decido que não vou mais ficar andando em círculo, ficar frustrado, mas eu vou tocar nas tuas promessas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.